Boa tarde, meu nome é Sérgio Lírio. A gente retoma agora as transmissões ao vivo aqui do terceiro salão do Livro Político. O evento acontece aqui no Tucarena, no bairro de Perdizes. Ele reúne várias editoras, estão com descontos muito interessantes aqui, de até 50%. Eu recomendo aí quem está nos assistindo que também dê uma passada aqui no Tucarena para conhecer as promoções. Lembrar que essa aqui é a primeira transmissão do dia, mas a gente ainda tem uma programação bem interessante. Às 5h30 a gente recebe o professor Boaventura de Souza Santos aqui nessa bancada. Teremos também o professor Pedro Serrano e alguns outros nomes que vão passar aqui pelo dia. Eu recebo agora o professor Reginaldo Nasser. Ele é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Na quinta-feira, às 10h30 da manhã, aqui neste evento, ele vai participar de um debate que vai debater guerras globais, refugiados locais. E a gente vai falar um pouco desse assunto. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo perguntando o seguinte, professor. O Brasil tem recebido um fluxo, como várias partes do mundo, um fluxo maior de refugiados, de imigrantes. E a gente tem visto uma reação cada vez mais violenta, né? Tivemos recentemente uma briga na Paulista, um confronto na Paulista, de alguns que protestavam contra a migração árabe. Temos vários relatos de agressões a haitianos, a africanos e tal. E o Brasil sempre carregou essa ideia de que era um povo hospitaleiro, aberto ao mundo. Isso era um mito ou mudou alguma coisa nos últimos anos? Situar o momento que nós estamos passando no Brasil e no mundo, né? Então, em termos de percentuais comparado com o que recebe lugares como a Europa, o Brasil ainda recebe um percentual pequeno de refugiados, mas muito grande em função do que recebia antes, né? Então, houve uma leva. Então, isso é uma coisa. A outra, a gente tem que lembrar a diferença entre imigrantes e refugiados, né? Pelo direito internacional, o refugiado é aquele que saiu da sua nação, do seu estado, por perseguição política ou por atos de violência, como é o caso de guerra civil. O migrante não, né? O migrante vem por outras questões. Inclusive, há uma discussão, e eu sou partidário dessa discussão, por exemplo, o caso de fome, né, não é considerado violência, é um absurdo. Mas isso é do migrante, de desastres naturais, como é o caso do Haiti com terremoto, né? Então isso é o migrante. Então, o refugiado é uma coisa que nós temos recebido em uma quantidade maior mais recentemente, né? E, de um lado, isso traduz também o quê? Aquilo que está acontecendo em outro lugar do mundo. Eu acho que você falou, é um mito o Brasil? Não, não é um mito, né? É um mito dizer que todos recebem bem, né? Como toda a sociedade é dividida. E há grupos que dão um apoio muito forte para receber migrantes e refugiados. Há um número de ONGs hoje no Brasil que é muito grande, que aumentou em trabalho voluntário, né? Por outro lado, há reações, e aí as reações, vamos dizer assim, elas não têm mais vergonha de aparecer. Então eu diria que no passado tinha também reação, né? Eu sou neto de migrantes que vieram do Líbano e da Itália, libaneses e italianos. E meus avós contavam, assim, de rejeições da população que tinha, aos migrantes, aos refugiados, algumas cidades pequenas, até tentativa de expulsão, mas não era algo organizado, como é hoje. Nós não tínhamos a mídia para relatar hoje. E, além de tudo, esse é o outro fator que eu considero importante. Há uma internacionalização muito forte da direita no mundo, né? A direita se internacionalizou muito mais do que a esquerda. Então, hoje a pauta que está aqui no Brasil é uma pauta que está na Europa, é uma pauta que está nos Estados Unidos. Esse mesmo pessoal que rejeita a vinda de imigrantes e refugiados é um pessoal que apoia o Trump, aqui no Brasil, né? Que apoia as medidas restritivas da Europa. Então você tem uma internacionalização desses movimentos, uma mesma linguagem, as mesmas bandeiras, e isso começa a assustar, porque a gente sabe que uma das características, né, do fascismo é a xenofobia, é a rejeição do outro, do que vem de fora, né? Isso se mistura com uma série de coisas, com racismo, né? Agora o senhor acha que isso está, de certa forma, contaminando
as corporações, o poder público. Eu cito especificamente o caso dessa denúncia contra os supostos terroristas, né, que foram presos aí alguns meses atrás, uma denúncia muito dura, né? O senhor vê nisso como um reflexo dessa contaminação das corporações? Eu acho que vamos dizer, há uma grande ação orquestrada em várias mídias, né? Mídias, redes sociais, deputados, como o deputado Jair Bolsonaro, que dão força para isso. Ao fazer isso e empoderar essa perspectiva, esses agentes do Estado começam também a ser ganhos por essa perspectiva. Eu fui testemunha disso, porque no caso de dos refugiados que foram agredidos na Paulista e foram presos, eu fui o primeiro a chegar com o advogado no DP. Né? E quando nós chegamos lá no DP, além da cena realmente dramática, que era um refugiado, ele estava encostado na parede, não pôde tirar foto, com as mãos algemadas, ele não fala português corretamente, estava sangrando, e ninguém deixava, os policiais não deixaram nem o advogado se aproximar. Aliás, só foi ter assistência do advogado 6 horas depois, porque a OAB esteve presente. E nesse momento, o policial ali conversando com a gente, falou, pois sabe qual é o problema de acontecer isso? Essa lei de imigração aí, estão querendo aprovar. Então ele começou a teorizar sobre a lei da imigração, um policial. Então isso tem acontecido e acho que vai acontecer mais. Agora, por falar na lei de imigração, quer dizer, que ela despertou uma certa fúria, um certo receio. Era aparentemente uma lei muito melhor do que se tinha antes. Né? Se eu pudesse um pouco explicar o que aconteceu de fato e o que mudou substancialmente. A lei anterior era da época da ditadura. Então, não só vinculada a um regime político, mas de uma época também, década de 70, que não tem mais, né? Muita coisa mudou bastante no mundo. Então, além de ela estar, vamos dizer, desatualizada, eu diria até tecnicamente, ela também traduzia um outro espírito mais repressivo, autoritário, de rejeição e tudo. E essa lei agora, ela tem vários problemas também. Ela, comparado com o que era, ela é um avanço, né? Mas lembrando que essa lei foi agora sancionada pelo Temer, ela foi vetada em alguns pontos, que não mudou muito o espírito, mas foi vetada. É uma lei que veio de um consenso no Senado de pessoas ligadas ao espectro conservador, como foi o senador Aloysio Nunes. Então ela não traz coisa muito diferente do que tem em outros lugares do mundo, admitir o refugiado e o migrante, ele ser cidadão. Essa que é a questão. Quer dizer, a partir do momento que ele está aqui, a partir do momento que ele cumpre uma série de exigências, ele pode ser um cidadão, participar da vida do país. Né? E esses grupos de direita, eles dizem assim, eu não posso ter, né, a ideia dele é que são terroristas, né? Os terroristas vão ter partido político, né? Eu li bastante o que eles estavam escrevendo, vão se infiltrar aqui. Né? E quando você vai para o lado racional, argumentativo, essa coisa não tem sentido, porque eles fugiram da violência. Né? Os que são terroristas, que estão fazendo uso da violência, estão nos mesmos lugares, eles não vieram para cá. Né? Então não tem muito sentido. Então a lei tentou adaptar isso, a pessoa fazer parte da sociedade. Nós já vimos esse filme em vários lugares do mundo, e principalmente na grande potência que é os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos recebeu um contingente imenso de imigrantes que se tornaram cidadãos, que prosperaram o país, fizeram o país enriquecer politicamente. Era esse ponto mesmo que eu queria tocar, professor, porque se você olha na história da formação da sociedade, do desenvolvimento econômico, no caso do Brasil, mas no caso dos Estados Unidos, da própria Europa, a Europa menos, que na verdade a Europa foi uma fonte de migração, né, de expulsão, mas no caso das Américas, a migração foi fundamental em certos momentos. Quer dizer, no Brasil, essas levas todas que criaram, quer dizer, São Paulo é o exemplo disso. Nos Estados Unidos, não dá para imaginar a evolução das universidades sem a migração, né, dos judeus que fugiram da guerra, mesmo de alemães, irlandeses, árabes, italianos. Por que neste momento específico da nossa história,
a migração, a aceitação de refugiados tornou-se um dilema, um drama para essas economias? É a questão da crise econômica? Eu acho que tem vários fatores aí, né? Eu acho que eu diria que é se você olhar vamos chamar, nesse grupo mais conservador de direita, os grandes capitalistas, as grandes corporações usam isso mais de uma forma hipócrita. Porque, veja só, que na verdade para eles interessa uma mão de obra barata, que é o refugiado ou o migrante, né? Eu presenciei isso há uns anos atrás, eu estava a passeio na Itália, em Roma, quando teve um daqueles dezenas, centenas de casos de pessoas mortas, né, ao atravessar o Mediterrâneo. E tinha acabado de acontecer. Eu estava andando no centro de Roma e vi uma multidão de pessoas na rua. Eram pessoas que estavam vindo da África, né, e tinha lá uma fila. Eu fui lá filmar, bater foto, os agentes de segurança não deixaram e tal. O que eu fui saber o que era? Sendo contratado na área de construção civil, refugiados, migrantes. Preço quase o regime de escravidão. Então, seja, de um lado, para esses capitalistas, na verdade interessa, mas há uma difusão, né, para os setores mais médios, né, que são esses que mobilizam, porque também eles começam a ter uma seletividade, né, uma reação de seletividade, e nessa reação aparecem outros elementos, ou seja, a questão do refugiado não é só do refugiado, do migrante, é o que ele representa, né? Então, ou seja, aqui no caso do Brasil, liga com o quê? Com racismo, claramente. Então, os haitianos, por exemplo, eles são motivos, vamos dizer, de uma dupla rejeição, né? É o negro, né, e é o de fora, né? É o que vem de fora. Então, isso aparece muito. Tem um documentário nos Estados Unidos muito interessante que chama mais ou menos assim, Um Dia Sem Mexicanos. Como seria os Estados Unidos sem mexicanos? É muito interessante que na construção do cenário os Estados Unidos entram em crise econômica. Então hoje está demonstrado, inclusive, que eles trazem divisas econômicas, que há um dinamismo na economia. Então, é uma falácia dizer que está roubando emprego dos outros. Isso não existe, não está demonstrado corporativamente. Mas, infelizmente, a mente humana, ela descola dos fatos, né? Há uma pesquisa na Europa, fizeram em vários países, o que é fato e o que é percepção. Então, você olha tudo aumentado. Então, eu não lembro, na França, por exemplo, aí diz assim, pergunta para o francês, quantos islâmicos você acha que tem aqui na França? O cara fala 30 milhões, a França tem 6. Né? Quantos refugiados? Então, é tudo aumentado, né? Então, eu diria que essa lente de aumento, né, das organizações, da mídia, é que faz aparecer um problema, e mais do que isso, de que há uma disputa. Isso é uma falácia. Eu acho que todo mundo pode trabalhar junto pelos mesmos direitos, pelas mesmas condições. Então, o refugiado, sendo cidadão, ele vai passar a ser um local como o outro. Agora, professor, vamos falar um pouco da islamofobia especificamente. Primeiro ponto, fazer uma pergunta aqui mais direta. Quer dizer, associa-se muito a religião muçulmana ao terrorismo, certo? Quer dizer, até porque vários deles professam naturalmente que são da região e tal. E muita gente acha que esse é um caminho para o recrutamento de terroristas e tal. Eu pergunto ao senhor, quer dizer, o quanto o Brasil precisa se preocupar em relação a esse tema? A existência de núcleos, células terroristas no nosso território. O Brasil pode ficar tranquilo. Primeiro é o seguinte, 85% das vítimas do terrorismo são islâmicos, não é o Ocidente. Isso, inclusive, é institutos de pesquisa que fornecem dados para a Casa Branca. Isso está à disposição de qualquer um consultar, mas ninguém olha isso. Então, os 5 países do mundo congregam o maior número de vítimas de terrorismo no mundo, que é Síria, Paquistão, Índia, Afeganistão e Nigéria. As vítimas, a grande maioria estão lá. Essa é a primeira coisa, né? E quem sai de lá, não é porque quer, não é porque gosta, ele sai por causa da violência, porque ele está sendo atacado. Então essas pessoas que estão vindo são as vítimas da violência. Agora é verdade, alguém pode dizer, mas essas organizações, né, elas se dizem islâmicas. É verdade. Então, só que em primeiro lugar eu pergunto, alguém chega a dizer que a Ku Klux Klan, só para lembrar para as pessoas, Ku Klux Klan, aquele grupo nos Estados Unidos que caça negro, né, que mata, que a gente sabe, pendura negro em árvore, assassina, etc.
eles matam com a Bíblia na mão. Alguém associa isso com o cristianismo? Acho que as pessoas não fazem isso. Então, por que associar o Islã ao terrorismo? Sendo que nós temos 1 bilhão de islâmicos no mundo, né? E é uma pequena minoria que se diz islâmico. Pesquisas mostram também que são os menos religiosos, né? Então, quando o cara diz, salve Alá, né? Alá é grande, você vai pesquisar a vida dele, não são as pessoas que menos frequentam as mesquitas, que menos aderem a isso. Tanto é que, veja só, os atentados que estão tendo na Inglaterra e que aconteceram na França, eles são filhos de imigrantes. Eles não são, a maioria nasceu lá, nasceu na Europa, foi criada na Europa, né? E, portanto, não tem relação de onde ele veio. O que a mídia faz? Eles criaram agora uma nova denominação, migrante de segunda geração, de terceira. Não se esquece a origem porque remete ao pai. Só que eles não perguntam, o pai não fez isso, o pai é que veio. O pai é que tem contato com a religião de onde ele veio, que fala árabe, que tudo. Não é o cara que está. Ele está criado na Europa. Ele nasceu naquele meio de radicalização, né? Então é isso que precisa olhar. Por que essas pessoas aderem? Não é o senhor acha que... Qual a razão? O senhor tem alguma razão? Não, veja só. Isso tudo baseado em todos os levantamentos que tem. Eu vou te dar o primeiro dado. Em 2002, por que 2002? Porque após o 11 de setembro, segundo os dados oficiais, morriam 2.200 pessoas por terrorismo no mundo. Ok. Os Estados Unidos e os aliados ocidentais implementaram uma grande luta contra o terror. Então, em 2002, vou repetir para a gente gravar isso, era 2.200. Hoje, 40 mil. Quase 20 vezes mais. Então, está acontecendo alguma coisa. Por que piorou? Então, se a gente for ver as guerras que eles provocam, as armas que eles vendem, as pessoas que eles treinam, aí de repente volta, né? A CIA tem um nome para isso, é blowback, né? Quer dizer, todo mundo conhece esses casos, então você vai formando esse caldo. A outra coisa, o que ele tem? Então, o terror gosta de radicalização. Ele cresce em terrenos onde tem violência. E os que se metem ali vão ser objeto da violência. Então, veja só, por que está atacando a Inglaterra e a França? Porque eles estão lá no Oriente Médio. Não é justificativa legítima. De jeito nenhum, estão matando inocentes e o terrorismo é abominável, qualquer forma de terrorismo. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem um contexto que favorece isso. O senhor quer dizer, na verdade, que ter um Trump, ter uma Le Pen é tudo que o Estado Islâmico queria? Não é só o Le Pen e o Trump. É também, claro. E como o Trump e o Le Pen só crescem nisso. Mas é quem ataca, porque o Hollande, que é Partido Socialista, jogou bomba para a burra no Oriente Médio. Então, assim, há uma lógica que vem já de anos. Vamos pegar o caso da França. O governo conservador do Jacques Chirac nunca foi objeto de terror. Por quê? Porque, apesar de ele ser conservador, ele não estava se metendo nas guerras. Vamos lembrar que a França, com Chirac, ficou contra a guerra do Iraque. A França começou a ser alvo de ataque com Sarkozy, que foi o primeiro a intervir na Líbia. Então, se você se mete nesse conflito, são muitos atores envolvidos, você faz uma aliança inicial, essas alianças mudam e voltam contra você. Isso é clássico. Então, quanto mais tem guerra, quanto mais tem intervenção, quanto mais tem pessoas armadas, mais vai ter um ambiente para o terror. Quer acabar com o terror? Em vez de discutir o Islã, corte os recursos. Ninguém discute isso. Se você olhar o mapa, você não precisa ser da CIA. Se você entrar no mapa, todo mundo sabe onde está o Estado Islâmico. O Google te dá. E por que eles continuam lá? Se está todo mundo contra o Estado Islâmico. O senhor acha que isso teria a ver com, por exemplo, com uma das idiosincrasias dessa história toda, que é um dos grandes aliados do Ocidente, dos Estados Unidos, aparentemente ser um financiador de grupos terroristas? Como se atribui à Arábia Saudita? Não tenha dúvida. Tem um livro, até que está aqui na livraria, na editora Autonomia. Eu fiz a introdução da obra, que é um jornalista inglês, Patrick Cockburn, que é um livro sobre o Estado Islâmico, um dos melhores livros sobre o Estado Islâmico. Eu fiz a apresentação do livro. E o Cockburn viajou 10 vezes para o Iraque, foi lá e pesquisou. Ele, nas primeiras páginas, ele abre o livro citando o vice-presidente dos Estados Unidos, né, aspas, dizendo que a Arábia Saudita é um dos maiores responsáveis pelo municiamento dos terroristas. E ninguém toma providência. O que nós vimos agora?
Nós estamos falando de islamofobia. Nem tanto islamofobia. A islamofobia ela se casa bem quando são os marginalizados. Não tem islamofobia com um bilionário. O que o Trump fez agora? Baixou a cabeça para receber um cordão de ouro do príncipe da Arábia Saudita. Ele é islâmico. E ele se curvou. Né? Então, casa muito bem isso. Né? Não existe só porque é o Islã. Né? Não tem islamofobia com os sheiks que vão em Paris. Os maiores proprietários de Londres é o sheik do Catar. Ele tem mais propriedades do que a rainha da Inglaterra. Não tem islamofobia com ele. Né? Então tem esse sistema capitalista de exclusão que coloca coisa. Portanto, são eles responsáveis, as potências regionais, Arábia Saudita, Turquia também, todos eles se metem, como eles não podem fazer uma ação direta, né? Eles agem diretamente através dos grupos. Né? E aí é um recurso. De onde compra arma? De onde compra veículo? É muito interessante, parece aqueles Toyotas novinhos, o Estado Islâmico, os caras dirigindo. Quem compra o petróleo do Estado Islâmico? São as perguntas mais importantes a ser feitas. De onde vem as armas? De onde vem a organização? Não é se ele levanta o Corão. Eles usam isso, né? Usam jovens que estão desesperados, que querem dar vida, etc., para fazer isso. O senhor falou, professor, o senhor ressaltou que, quer dizer, o medo estimula, né, esses movimentos. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: já tem algumas décadas, tal, mas só vem aumentando, dessa franja de refugiados, quer dizer, tem um número de refugiados vai crescendo e você está criando, na verdade, um grande espaço sem identidade no mundo, né? Grandes campos de refugiados espalhados pelos territórios, um fluxo migratório que nunca termina. Esse caldeirão é controlado como e que perspectiva que o senhor vê se esse ritmo continuar? E a reação que o senhor vê, que a gente vê, na verdade, neste momento é outra, é tentar fechar fronteiras, né? É criar muros e tal. Quer dizer, de onde tudo isso vai nos levar a que ponto? Né? Acho que a primeira coisa é aquilo que a gente já tinha comentado. Acho que refugiado e imigrante não causa problema nenhum para ninguém. Você não tem, veja o que eu vou dizer, nem indício de um único atentado terrorista no mundo atribuído a um refugiado. Não existe isso. Não tem um. Seria até fácil montar isso, mas não tem. Isso não causa problema para ninguém. O problema, na verdade, é o seguinte: eles são a consequência de um mal. Né? Então, eles refletem, né, algo que está acontecendo. Os dados hoje, e essa terminologia que eu vou colocar é importante, então hoje se usa a seguinte terminologia para abarcar todos: deslocados. E você tem um deslocado interno e um deslocado externo. O interno é quando saiu da região do país e foi para outra. Na época que veio tantos migrantes do Nordeste para cá, a gente não tinha essa terminologia, mas todo lugar do mundo tem. Né? Então, 70% dos deslocados do mundo é interno, são nem refugiados. Eles não têm nem esse estatuto e são os mais prejudicados, porque eles não têm o mínimo de amparo internacional nos seus países. Então, olha a cifra, 70 milhões. Fora dos migrantes. 70%. Não, são 70 milhões e 70% são deslocados internos, que dá 49, 50 milhões. Né? Isso não estão contando os migrantes. Então a cifra sobe enormemente. A pergunta é, por que está acontecendo isso? Você vai identificar: fome, desemprego, violência, os desastres naturais que os mais pobres não têm amparo, não têm segurança, são vulneráveis. É isso, não tem outra causa. Então, isso é um fator para a gente olhar a causa. Muito bem, você está dizendo. Ao mesmo tempo, o que aconteceu? Aumentaram os muros, aumentaram as restrições para entrar nos países. Isso o Brasil sai na frente. Tanto durante o governo Lula como o governo Dilma, o Ministério da Justiça, por meio do CONARE, foi excelente nisso, foi elaborando legislações que permitiam a entrada. Então, teve um papel de destaque no mundo. E aí o que acontece? É uma grande contradição do neoliberalismo. Por quê? Você abre qualquer jornal, o que eles vão dizer que é moderno? É o fluxo de mercadorias. O fluxo de mercadorias não pode ter proteção, dizem eles. É mais racional. O fluxo financeiro, o fluxo de tecnologia, tudo é fluxo de ideias, mas fluxo de pessoas é complicado. Ou melhor, fluxo de pessoas é complicado de quem? De quem vem da exclusão. Se você olhar o número de pessoas
né, que circulam pelo mundo, que são qualificadas salarialmente, é enorme, ninguém discute isso, e eles entram a qualquer hora. Entram nos Estados Unidos, entram na Europa, tem outro estatuto, ninguém chama de refugiado e nem de imigrante, é outra categoria. Então, aquilo que eu estava dizendo, aqui sobrepõe as categorias migrantes, refugiados, a de exclusão. Aí que potencializa. Então, é uma contradição. Como é que abre o mundo? Mundo da nacionalidade é o mundo do passado, não sei o quê, e ao mesmo tempo, a coisa mais tacanha nacional. Quer dizer, quem nasce dentro do território, que ali habita é o nacional. Tá? E muitos desses bradam a bandeira, eu sou brasileiro. É uma coisa interessante. Está saindo muitos memes na rede, os memes às vezes pegam muito bem. Falam assim, os únicos que podem dizer isso são os índios, porque os negros vieram pela escravidão, vieram forçados e foram explorados aqui. Os outros são migrantes ou refugiados, brasileiro é índio, não tem outra coisa. Não. Então, uma contradição nessa fala, tanto desse nacionalismo xenófobo, quanto desse liberalismo, de neoliberalismo restritivo das pessoas. Fluxo de tudo, menos de algumas pessoas que são consideradas perigosas. Bem, obrigado, professor Reginaldo Nasser. Queria agradecer quem nos acompanhou até agora. Lembrar que mais tarde, às 5 horas, a gente vai receber o professor Pedro Serrano e às 5h30, o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Espero que vocês continuem nos acompanhando e quem tiver a oportunidade, eu realmente recomendo passar aqui pela feira, pelo Salão do Livro Político, porque as promoções estão bacanas. E agradecer mais uma vez também a parceria aqui com a Fundação Perseu Abramo. Nós estamos dividindo aqui ao longo dessa semana esse espaço. Carta Capital Fundação Perseu Abramo. Estamos aqui entrevistando autores, celebridades, personalidades, políticos. Todo mundo de interessante que vai passar aqui por essa feira. Obrigado.